Graça e paz, amados irmãos. Hoje a nossa conversa com esse irmão em Cristo, o homem de Deus, jovem da expansão de Juiz de Fora, professor da escola dominical e instrutor do curso de formação de obreiros aqui da cidade de Juiz de Fora, nosso irmão Jonathan Gregório. A paz do Senhor, irmão Jonathan, seja bem-vindo. Amém. Pode ser o pastor Ezequiel. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por ter aceito o convite para participar dessa série, né? Série Vida e Ministério do Vocal Renascer daqui da cidade de Juiz de Fora, da IPDA de Juiz de Fora. É um prazer nós termos um irmão aqui para compartilhar das suas experiências na obra do Senhor e testificar o que Deus fez na sua vida. Essa série, irmãos, tem por objetivo transmitir ânimo, fé, coragem e edificação através dos testemunhos e experiências de homens e mulheres de Deus que fazem a obra, que disseram sim ao chamado do Senhor. Hoje aqui temos imenso prazer de estar com esse bate-papo com o nosso irmão em Cristo, nosso irmão Ezequias Ferreira. Amém. A paz do Senhor, irmão Ezequias, seja bem-vindo. Amém. Nosso irmão pastor Ezequiel Oliveira, a paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo. E eu sou irmão em Cristo, Mateus Silva. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-los novamente conosco, amém? E hoje está aqui conosco o nosso irmão Jonathan. Irmão Jonathan, nós estamos felizes com a sua presença aqui conosco. Nós iremos fazer algumas perguntas para nós sabermos um pouquinho, que o povo que está em casa nos assistindo agora quer conhecer um pouquinho da sua vida, da sua experiência, como foi a sua conversão. Hoje o irmão, mesmo sendo um jovem, tem muitas responsabilidades dentro do ministério da Igreja do Senhor, e essas responsabilidades foram adquiridas, lógico, com muita oração, com jejum, com um bom testemunho, porque nós sabemos, irmãos, que para você alavancar um degrau acima, conseguir subir um degrau dentro da igreja, não é somente você estar todos os dias na igreja, é uma série de fatores que demonstram a sua personalidade também para o pastor-chefe, né, para estar agregando coisas, funções para o irmão dentro do ministério, porque a obra é muito grande, a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros, como a própria Bíblia diz. Mas não são escolhidos aleatoriamente. Primeiro Deus prepara. E graças a Deus o irmão foi preparado por Deus aí para estar exercendo tantas funções, né? Então, expansão, na mocidade, né? Foi pastor de anexos, né? Muitos anos. O irmão hoje é professor da escola bíblica dominical, é instrutor do curso de formação de obreiros. Então, assim, são várias funções que o irmão foi adquirindo ao longo desse tempo. Nesse bate-papo hoje conosco aqui, nós vamos estar abordando isso, entendeu? Então, você fica aí, fica atento que nós vamos hoje aprender um pouquinho com o servo do Senhor e ganhar essa experiência com o irmão. Para nós começarmos, irmão Jonathan, vamos lá. Como que foi o seu início, a sua conversão? Desde a infância o irmão já era evangélico ou o irmão veio posteriormente entregar a sua vida para Jesus? Seja bem-vindo. A minha conversão, ela foi desde pequeno, né? Porque meus avós eram aqui da igreja e minha mãe era obreira em outra denominação. Só que aquela coisa, a gente convive dentro da igreja, mas não quer ter a responsabilidade, ter o compromisso, né? E quando chegou a minha fase de adolescente, eu já tinha um conhecimento, só que na fase de adolescente eu fui para o mundo. E nisso, no mundo, eu fiquei dos 16 até os 22 anos. E aí, nesse período de altos e baixos, envolvimentos com drogas, prostituições, bebedice, raves e etc., quando chegou o ano de 2012, foi aonde eu tomei a decisão da minha vida de abandonar o mundo para mim poder viver para Cristo. E aí no mesmo ano de 2012, dia 23 de 12 de 2012, eu me batizei. Levantei minha mão para Cristo dia 28 de 10 de 2012. Eu aceitei Jesus e dia 23 do 12 eu me batizei. E aí, desde então, o Senhor tem feito uma obra, tem transformado minha vida dia após dia. Então, quer dizer, para nós entendermos, o irmão, então, nasceu, vamos dizer assim, num berço evangélico, né? Você teve influência dos seus avós, da sua mãe, mesmo sendo de um outro ministério, mas quando a fase adolescente, você foi para o mundo, você teve uma experiência no mundo. Claro, nós sabemos que é uma experiência onde a pessoa sofre, né? A gente vê muitos jovens, né? Eu fui líder de mocidade, a gente sabe que
A gente às vezes chora porque a gente perde um jovem para o mundo. Graças a Deus, né, quem tem o chamado, né, Deus tem um compromisso, Deus, né, pessoas, Deus zela, Deus, né, tem aquele compromisso de abraçar aquela pessoa, mesmo às vezes estando no mundo, mas Deus está lá, cobertando, os anjos do Senhor estão lá sempre guardando. E o chamado, quem tem, ninguém pode negar o chamado, né? A verdade é essa, né? As pessoas lutam às vezes contra um chamado, mas você ouviu o chamado de Deus e voltou, né? E assim, me conta só um pouco mais essa experiência. Você, quando veio nessa conversão, você veio a convite dos seus avós, você veio por causa do sofrimento mesmo? Como que foi a sua vinda? Você falou assim, não, hoje eu vou na igreja, hoje eu quero voltar para Cristo, eu preciso do Senhor. Como que foi? Me conta um pouquinho mais dessa parte. Então, eu trabalhava numa empresa, né? E nesse período lá foi aonde que eu comecei, tipo assim, a conhecer o mundo. E quando eu saí de lá em agosto do ano de 2012, eu saí de lá, aí foi o processo, porque eu já saí de lá, comecei a frequentar muito a igreja Cartiçais de Ouro, que era uma vez por semana lá na rua, e desde então eu fui, aí eu levantei minha mão, aceitei Jesus lá, mas como era uma vez por semana, não deu continuidade. Só que no decorrer disso, eu comecei a sentir algo diferente na minha vida. E nisso que foi tendo algo diferente, mesmo ali com as companhias, usando droga, eu comecei a ir na igreja. E aí eu tava junto com os meninos, eu falava, eu vou ali embaixo e daqui a pouco eu volto. Só que eu não falava para eles que eu tava indo para a igreja, porque aquela vergonha de ser excluído, né? E aí eu ia, depois voltava lá, ficava com eles, e só que depois não decorreu, foi algo, o Senhor foi trabalhando tanto na minha vida, foi trabalhando de uma maneira tão grandiosa, que aí eu saí dessa outra denominação e eu falei, eu preciso de algo mais forte de Deus. E aí foi num período que, um dia antes de eu vir para Deus é Amor e levantar minha mão aqui e aceitar Jesus, eu estava numa balada. Foi tipo assim, extravagância, extravaguei geral mesmo. E aí eu falei com o pessoal, falei assim, a partir de hoje eu estou abandonando o bonde, vou estar seguindo uma nova vida, um novo rumo. Eles começaram a rir e falar, ele tá doidão, amanhã ele vai voltar. Só que no outro dia, foi algo muito impressionante, que eu acordei, não me deu vontade de fumar cigarro, não me deu vontade de usar droga, não me deu nada. Aí o meu avô tava lá no quintal, eu falei com ele, falei assim, hoje eu vou na igreja com o senhor. Aí foi numa segunda-feira, culto da Fundação Reviver, a nossa irmã Maria José de Oliveira estava pregando, e no final ela perguntou quem queria se entregar para Cristo. E ali, quando eu levantei minha mão e vim, Deus me transformou. Eu conto que eu passei por esse processo, mas a libertação foi assim, da noite pro dia, que da mesma hora que o Senhor me deu uma força que de mim mesmo eu não tinha, que eu abandonei tudo e comecei a ir Glória a Deus. E dedicar, e estamos aí até hoje, para a glória de Deus. Porque existem convenções, às vezes, tem pessoas que é mais difícil, né? É mais difícil. Tem pessoas que já estão recaídas, né? Tem pessoas que têm recaídas, né? Tem pessoas que já viveram tanto mundo que para ela já não faz sentido viver o mundo mais, né? Igual a situação dele, que teve uma adaptação, né, para entrar no ministério. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. No seu entendimento cristão, qual é a maior barreira que uma pessoa precisa romper para a sua entrega completa a Jesus? Coragem. O evangelho, ele é para corajoso. Eu entendi isso, que valente não é aquele que vai lá, bate em 10, fica com 10 mulheres numa noite, que é o bambamba, não. O evangelho, ele é coragem. A pessoa tem que ter coragem de seguir uma vida nova. E hoje muitos, por medo de perder fama, status, reconhecimento, não têm essa coragem. E eu vou resumir nessa palavra. Por quê? Porque quando a gente se entrega verdadeiramente, a gente vai ter um resultado positivo. E para a gente saber se é bom ou não, a gente tem que experimentar. É por isso que quando eu me converti, eu via muito os irmãos dizendo,
Para saber mesmo de fato você tem que ter um período, mas não um período raso de 1 mês, de 2, não, você tem que ter um período. E eu tive esse período e Deus tem movido, tem transformado. Então, para a pessoa que quer romper essa barreira, ela tem que ter coragem, ela não pode ter medo. Assim como as pessoas não têm medo para arriscar para demais áreas da vida, para outras coisas, acredito que para o Senhor, a pessoa, quando ela se entrega, ela não vai se arrepender. Amém. Glória a Deus. É interessante ver o John contando o testemunho dele. Se nós pararmos para analisar, as experiências quase que são iguais do jovem que foi assim, que foi criado no berço do Evangelho, conheceu o Evangelho na sua casa. Geralmente nessa fase de adolescente, da maioria são os que afastam dos caminhos do Senhor. Mas você vê o importante ter o Evangelho, o conhecimento do Evangelho na família. Por mais que a pessoa afaste do caminho do Senhor, ele está afastando um caminho que ele já conheceu. Olha só, eu vou retornar ao caminho. Então, é muito importante uma família ter a base do Evangelho. Ainda que não se perca, mas eu tenho certeza que vai ser por um período de tempo. Só do fato da pessoa conhecer o caminho. Por exemplo, eu não estou no caminho do Senhor, eu estou em outro caminho, mas eu tenho que voltar. Isso é muito importante. A pessoa saber que está vivendo outras experiências, mas sabendo que não é dali. Olha como que é importante o Evangelho na família. A família acaba sendo uma retaguarda, vamos dizer assim, um porto seguro, porque você vê, igual o irmão, tinha seus avós, né, a gente conheceu, né? Muita referência. Assim, era uma referência para todos nós, né? Uma pessoa muito querida de todos nós, era a pessoa que abria a igreja, era a pessoa que estava ali na porta recepcionando as pessoas, era uma pessoa que sempre tinha um sorriso para receber um visitante, uma pessoa às vezes com o coração quebrantado. E a gente, na nossa experiência, tantos anos aí de ministério, a gente vê que a pessoa, quando tem um alicerce na família, por mais que ela sofra no mundo, passe pelas experiências, mas esse alicerce, né, essa base familiar é muito importante, né? E para você eu tenho certeza que a influência do seu avô, ver a experiência saindo das drogas, mas vendo o seu avô ir para a igreja, você chegando das drogas, mas o seu avô chegando da igreja ou indo para a igreja, né? E isso acontecia direto, que ele passava, eu estava na esquina, e passava, cumprimentava, não desfazia. E pegando um gancho, já que a gente está contando aqui, tinha algo que aconteceu na minha vida muito, que muitas das vezes eu estava em certos lugares e de madrugada mesmo, assim, 2, 3 horas da manhã, sempre vinha um servo do Senhor. Por diversas vezes eles vinham, entregavam o panfleto e falava. Eu sempre respeitei, mesmo não estando na comunhão com Cristo, eu sempre respeitei, abaixava a cabeça, ficava refletindo. Teve uma vez, o meu avô, quase ninguém sabe disso, eu estava lá atrás de casa, aí eu estava usando droga, aí o meu avô sentiu o cheiro, ele veio com a Bíblia na mão, ele me abordou e pegou e falou assim: meu filho, vem cá, senta aqui. Aí ele sentou comigo, abriu a Bíblia e começou a falar: Deus não criou o homem para usar droga, para matar, para enganar. E na mesma hora que ele começou a pregar, o efeito da droga sumiu na hora. E eu fiquei analisando, eu fiquei refletindo, e o meu avô foi minha maior referência, assim, sempre um homem temente, nunca vi reclamar. Algo que me chamou muita atenção na vida dele foi que ele teve a oportunidade de fazer a prova para diácono, e na época minha avó estava enferma, ele decidiu não fazer a prova, mas para ficar para cuidar da minha avó, porque a preocupação dele não era ele ir, mas sim de quem que ia poder cuidar dela, ter a paciência com ela. E o meu avô, ele sempre foi muito exemplo nisso. E eu falo que eu testificava. Ele trabalhava, orava 3 vezes ao dia, e orava, não era muito, ele orava pouco, mas ele era constante. Guardava, abria, orava, jejuava,
trabalhava, voltava, dava remédio à minha avó. Antes dele fazer tudo, ele chegava do serviço para o almoço, ele orava meia hora, lia a Bíblia, agilizava, voltava para o trabalho, dava 4 horas, ele parava, orava meia hora, lia a Bíblia, preparava tudo que tinha que preparar depois que a minha avó ficou enferma e vinha para a igreja. E a gente ia caminhando, foi indo, foi tipo assim, por mais que eu tentasse descrever ele, eu não conseguiria, porque quando ele partiu para o Senhor, o que me chamou muita atenção foi que a igreja estava reunida e os irmãos chegaram e falaram assim, a gente não tem nada para reclamar dele, que se tivesse que reclamar, ele que teria que reclamar da gente. Aí eu parei, analisei minha vida e falei, poxa Senhor, eu já fui pregar em tanto lugar e meu avô nunca foi, mas a questão do testemunho, o nível de intimidade e comunhão que ele tinha com o Senhor, eu estou muito longe. E aí é uma responsabilidade, assim, muito grande. Eu falo que eu conheci ele há muitos anos, né, o senhor Pedro, e ele, eu sempre comento isso com as pessoas, falo assim, tem obreiros e obreiros na casa do Senhor, né? Alguns a gente tem que realmente são separados, né? Eu tive o prazer de lidar muito tempo com ele aqui, mesmo nesse período que você não estava, né, na igreja, e a gente sempre testificou as coisas melhores dele, né? E sempre foi um orgulho, uma inspiração, um espelho para todos nós, né? Se hoje nós somos obreiros da casa do Senhor, a gente tem que dar valor àqueles que vieram antes, né? Se hoje nós temos uma igreja bonita, equipada com som de melhor qualidade, outras coisas, né? Ar-condicionado, tantas, né? Um banco acolchoado, ele é da época daquela cadeirinha azul de plástico, né? Eu tenho 31 anos de ministério, eu lembro, as coisas eram muito mais complicadas, né? A antiga igreja, a forma de recepcionar uma pessoa. Hoje o ministério está bem diferente, mas aqueles obreiros antigos, eles eram um alicerce de oração da igreja. A igreja está de pé, graças à oração do nosso missionário, né, saudoso missionário, e dessa turma de obreiros da antiga geração, que vieram anteriormente a nós, né? Porque eles deixaram um legado aí que não há tempo, pode falar voltar aqui em Juiz de Fora daqui a 10 anos que alguém vai lembrar do irmão Pedro. Quem é o irmão que ficava lá na porta? O irmão Pedro Gregório. Então assim, não é porque o irmão está aqui, mas é uma pessoa que a gente sempre inspirou e foi inspiração para uma geração muito grande de irmãos, e tem muitos obreiros, hoje são diáconos, presbíteros, que eram obreiros na mesma época, ou aprenderam a ser obreiros com ele, a cooperar com ele. Então a gente vê que como que às vezes a pessoa passa o tempo, mas a pessoa, quando é de Deus, tem um nome limpo diante de Deus, uma conduta correta diante de Deus, pode passar 20, 30 anos que alguém vai lembrar dele. Quem era o irmão Pedro? O irmão Pedro, que ficava na porta, que abria a igreja, que fechava a igreja, que zelava pela igreja, que limpava a igreja, que abria culto, que pregava, que evangelizava, que panfletava. O irmão Pedro. Então, assim, realmente é um orgulho. Eu tenho certeza que você lembra, né, tem esse orgulho de carregar, de ser lembrado, guardar o nome dele, levar o nome dele, o sobrenome dele, e dizer, não, eu sou neto Pedro Gregório, aquele mesmo de muitos anos atrás, graças a Deus, né? Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu vou pular porque vou até trocar aqui, porque você já até respondeu que seria uma pessoa que te dá, que eu ia te perguntar se você tinha alguma referência de uma pessoa que te deu uma palavra que motivou. Você já falou do seu avô, mas eu vou mudar e vou para uma outra pergunta. Mas antes de eu fazer essa pergunta aqui, é difícil a gente falar de ontem sem comentar do irmão Pedro. Não tem como. Você está falando dele aqui, eu estou só parado aqui lembrando do irmão Pedro. Por isso que é muito importante. Tem pessoas que passam, mas tem pessoas que vai e deixam, cara. E o legado dele é muito interessante. Porque eu estou aqui conversando com ele, mas não tem como, né? Tem que falar do irmão Pedro de todo jeito. Porque eu vou falar que eu tive o privilégio de conhecer o irmão Pedro. Quantas vezes eu chegava na igreja, eu nunca vi o irmão Pedro, tipo assim, te tratando mal em momento algum. Sempre com um sorriso no rosto. Você pergunta, irmão Pedro, tem copo? Acabou o copo. Aquele, né, o irmão Zaqueu tá ali. Sempre daquele jeito. Aquela simplicidade. Então isso aí é uma coisa que ficou marcada, que a gente lembra. Entendeu? E ele deixou esse legado. Eu vou falar para você. E foi um privilégio porque ele te viu, né, você afastado, viu você voltando para os caminhos do Senhor e viu você batizando.
Olha, ele partiu, mas ele viu esse regresso Ver tudo, né? que você... Uma alma eu ganhei lá. Entendeu? Quantas vezes ele pregou, Inclusive, você mesmo falou. inclusive eu estava vendo aquela foto sua no seu batismo, e foi no seu batismo, Foi. olha só, o irmão Pedro partiu, mas ele teve o privilégio de ver o seu retorno, o John. Que as orações dele não foram em vão. Entendeu? E está dando fruto. É. E olha só o que você Quantas almas vieram por causa dele ganhar você como uma alma. igual você falou, ele naquela simplicidade, naquela sabedoria, igual você falou que você estava lá fumando entorpecente, ele chegou. Eu creio que o Espírito Santo tocou com sabedoria, não te falou palavras de... Não, só chegou com sabedoria e usou a palavra. É isso que a Bíblia quer. A Bíblia não quer expor. Ah, rapaz, Jesus você era vê- amor, né? Você está me entendendo? Jesus foi procurar quem? Justamente os pecadores. É verdade. Ele se pousou na casa de pecadores, ele foi curar os pecadores, né? Pai, a tua fé te salvou. Sempre ele tinha uma palavra de consolo. Ele nunca acusou você estar nesse pecado por causa disso. Até quando a mulher falou assim que aquela prostituta falou que não era o marido dela, ele falou, bem disseste tu. Quer dizer, olha a sabedoria. E Deus, através da palavra, através de tantas coisas, a gente vem absorvendo esse amadurecimento, esse conhecimento de Deus, né? Porque se ele briga com você, você entra às vezes num conflito até físico com ele, né? E olha o estrago que poderia ter causado, mas não, ele chamou, não filho, vem cá, vamos, vem cá, é aqui, ó, nossa conversa é aqui, na Bíblia. Então assim, é emocionante, né? A gente Falar fica... dele. E o irmão Pedro, o que acontece? Tem uma diferença, tem pessoas que é inteligente, mas não é sábio. Então, às vezes, você podia olhar para o irmão Pedro e julgar, tipo assim, ele não tem inteligência, não, mas ele tem sabedoria, ele tinha sabedoria. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que ele é inteligente ao extremo, mas não tem sabedoria nenhuma. E a sabedoria vem de Deus. Você vê que a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então, ele era um homem de Deus que temia a Deus, então ele tinha essa sabedoria, do ponto de chegar... De repente, poderia ser um inteligente, ele te abordar de uma forma que, de vez de te trazer para o lado do Senhor, poderia até te espantar, te afastar. Mas a sabedoria que ele tinha de Deus, e você ouviu, que é muito importante também, a pessoa ouvir, Abriu o coração, né? abriu o coração, e ele com a sabedoria de Deus, com a mansidão do Espírito Santo, e você está aí hoje. Então, isso é um fruto. Então, eu gostaria de te perguntar hoje, você que já está na presença do Senhor, ainda é jovem, está fazendo algo de Deus, para você, qual o maior desafio para um jovem cristão nos dias de hoje? Hoje, atender o chamado, porque a gente vive num mundo que é muito materialista. Claro que eu não sou contra a gente trabalhar, estudar, ter as coisas, mas viver o chamado. Porque eu falo, porque quando eu me converti, quando o jovem chegava, acredito como na época de vocês também, que a gente não tem muita diferença, nós chegava, converti, qual que era o sonho do jovem? Ser um obreiro, ir fazer missão, ir para a África, ir para fora. Só que muitas das vezes no decorrer a gente toma certas decisões que não vou falar que é errada, é questão de prioridade. Cada um sabe qual que é as suas prioridades, o que quer. E eu acredito que é mais viver o chamado, porque a gente sair do nosso conforto, ir para longe, ser perseguido, caluniado, difamado, dói ser injustiçado, mas é muito prazeroso quando a gente vê as almas se arrependendo, se convertendo. Sem contar com a alimentação, né? Você vai sair do seu país de origem para um país que a comida, a cultura é totalmente diferente, né? Aí na hora que você está ali no país ali, você começa a lembrar da família. É o IT do Senhor, né? Até mesmo para dirigir longe, tive a oportunidade de dirigir próximo aqui em Lima Duarte. É diferente, porque em casa você tem lá a sua alimentação, tem tudo pronto ali, fora de casa, igual não tinha fogão, não tinha geladeira. Fiquei muito à base de biscoito, rosquinha, leite, água. A água não tinha geladeira, tinha que tomar água da torneira, e se deixasse lá a água esquentava, mas é prazeroso, é muito prazeroso. E hoje a dificuldade é essa. O meu conselho para quem tem a chamada mesmo, não desistir dela e dedicar ela, se preparar, porque hoje a gente ouve muito aquele
aquele famoso ditado que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. De certa forma, tem um pouco de verdade e um pouco não, porque Deus chama capacitado. Porque se eu quero fazer missão, eu tenho que aprender um idioma, tenho que estudar as línguas, tenho que procurar saber um pouco da cultura, porque senão eu vou me perder. Até mesmo aqui no Brasil, que é grande, eu vou para um outro estado, uma outra cidade, é diferente de Minas. Porque tem mineiro que ele é mais acolhedor, mais brincalhão, mas já tem, você vai em outra parte de Minas que ele já é mais fechado. Então tem que haver uma adaptação. E claro que Deus capacita. Isso daí a gente crendo e confiando, mas tem coisa que tem que ter preparo. Igual Paulo só se destacou, porque Paulo ele teve o preparo, ele foi ensinado ao pé de Gamaliel, e depois no texto vai dizer que ele foi edificar onde não estava edificado, porque ele tinha o conhecimento, tinha a estrutura, tinha a cidadania para poder... Falava vários idiomas. Aí já ao contrário de Pedro, de João, de Tiago, que já ficou mais ali em Jerusalém mesmo, na redondeza, pregando ali. Então, o Senhor, ele sabe. E a maior dificuldade na minha visão hoje em dia é a chamada, porque muita pressão de hoje em dia de ter um diploma. Então, muitas das vezes, você vai pensar duas vezes, eu vou ter um diploma ou eu vou servir a Deus. E muitas das vezes a gente pode ter um diploma e servir ao Senhor, ou também a gente não pode ter um diploma e servir no Senhor. É claro que para algumas coisas quem tem um diploma vai ser melhor, com certeza. A gente não pode ser hipócrita e falar que não é. E por eu também não ter um diploma, também, para depender da maneira que eu vivo, não vai influenciar do que depender daquilo que eu estiver fazendo para Cristo. Então eu coloco a chamada. É importante que, você falou, importante que uma coisa é certa, Deus só chama aquele que trabalha. Deus nunca chama alguém que está parado. Preguiçoso não tem espaço para ele. Entendeu? O camarada pode ser o mais simples que for, mas tem que estar em atividade. Pedro era pescador, não era como você falou, era limitado em algumas coisas, mas ele era pescador. E interessante que Jesus primeiro não foi nos intelectuais, não. Eu fui no pescador, ele poderia ir lá na elite da época e falou, não, vem cá, ele falou, não, vem cá, eu vou te fazer pescador de alma. Jesus, ele trabalha de uma forma que não. Ele falou, primeiro eu vou começar com vocês, eu vou até chegar aqui, mas primeiro eu vou começar com o pescador. Aí depois colocou Paulo, um homem que tinha vários idiomas, mas primeiro ele pegou o pescador. Então isso aí é que nos anima a fazer a obra de Deus, senão você fica recuado falando que eu vou deixar, não. Quando você leva Jesus, chama o pescador primeiro. Então, quer dizer, um jovem ele pode entender isso. Eu sou pescador, mas dentro do tempo eu posso me aprimorando também. Né, Mateus? Precisa ser um pescador pro resto da vida. O resto da vida. É. Não significa não, Deus não. Mas além Deus de pescador, chamou, você mais alguma coisa. Mas você né? falou, eu quero crescer na obra de Deus, eu quero expandir na obra. Então, Deus vai trabalhando paralelo, né? Porque tem jovem que às vezes Deus chamou ele, não, é só isso aqui. Não, enquanto o outro já tem uma visão mais ampla, não, eu quero ir avante. Então, é importante isso aí. É interessante. Pode falar? Bom, pode falar. É interessante se você pegar e ver os 12 discípulos, Mateus, Levi, ele era estudado. Tanto que quando Jesus vai chamar ele, Mateus está trabalhando. Cobrando imposto. Cobrando imposto. Não é qualquer um. Igual Judas também. Judas também era inteligente. Portanto, ele era tesoureiro, já era o economista da época, já administrava o contador. E a gente não pode se limitar. E outra coisa também que breca muito para o jovem hoje é depender da opinião dos outros. Porque não tem uma opinião própria. O Senhor pegou, te chamou. Se o Senhor te chamou, independente se o A, o B, o C vai querer, e você tem que ter isso. Não, eu sei, é igual quando eu já falei, eu sei quem eu tenho crido. Então, a partir que a gente sabe quem que chamou a gente não precisa ter medo. E hoje, muitos jovens, por medo, por essa insegurança e por desconfiança no Senhor,
isso breca muito também do chamado. E aí também, na questão de pai e mãe, tem pai e mãe que limita o filho, né? Ah, meu filho, você vai fazer missão lá fora e nós, né? Às vezes o ministério do filho, que precisa se soltar para viver a promessa de Deus, os pais acabam segurando o filho porque foi criado muito ali, né? Muito dentro de casa, sem aquela experiência fora, aí acaba atrapalhando o crescimento espiritual do filho, que talvez não seja dentro da cidade, mas seja para fora, né? Aí acaba o filho não exercendo o que Deus chamou ele para fazer e ficando ali preso porque os pais às vezes impediu dele chegar onde ele queria chegar, né? Isso aí, cada caso é um caso, né? E realmente a influência é grande, né? Eu queria te perguntar uma coisa assim, acho que você como jovem, você tem passado por isso, você passou por isso, e você como um componente de uma mocidade, né, da expansão jovem de Juiz de Fora, você deve perceber isso mais, até mesmo mais do que nós, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância da atenção e do suporte que a igreja precisa ter com os que estão começando agora a caminhar na fé. Porque assim, você já deu seu exemplo, mas você tinha um avô evangélico, meus avós, a sua mãe, mesmo sendo de outra denominação, mas era evangélica. Então você tinha, queira ou não queira, tinha um aporte, né? Tinha um porto seguro. Mas como que você vê a importância hoje da igreja? Como que a igreja olha para os jovens que estão começando a caminhar na fé? O que você acha? Eu sei que tudo tem que ter que melhorar sempre. Temos que buscar uma evolução, né? Igual o irmão falou, a gente precisa ser pescador para o resto da vida. Começamos pescadores, podemos aprender mais coisas, pregar, fazer outras coisas, outras funções. Mas eu queria que você dissesse assim, na sua opinião, como que você vê essa questão da igreja hoje? Qual o apoio que você... Porque na minha época de jovem, de Ezequias, a gente não tinha esse apoio todo, não existia uma expansão jovem, né? Não tinha esse movimento tão grande nacionalmente, ou até mundial, né? De incentivar os jovens, de criar grupos de jovens, né? Realmente, éramos uma mocidade que eram jovens da nossa localidade, aqui da cidade de Juiz de Fora, e nós fazíamos eventos, tínhamos culto, tínhamos programa jovem na rádio. Então assim, a gente tinha muitos fazíamos visita ao hospital, tinha uma equipe que ia no presídio, então a gente tinha várias funções, evangelismo na rua, e às vezes a gente subdividia a turma, né, porque eram muitos componentes, para fazer um pouquinho de tudo. Mas hoje, com expansão, a gente vê que tem um alicerce bem grande, com um apoio maior da igreja. Eu queria que você, como componente do expansão, como jovem, você já foi pastor de anexo, você tem a visão tanto de ser pastor de ovelhas, né, de pastorear jovens, e você mesmo sendo jovem, hoje ainda continua na expansão. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, a sua visão da importância da igreja, como ela está hoje, preocupado com o jovem que está começando a caminhar na fé. Uma coisa que eu vou visar, que eu vou pegar de exemplo, foi ter a paciência. Eu estou aqui, tô lembrando do Ezequiel. Ezequiel e a irmã Cláudia, eles foram meus primeiros conselheiros de mocidade quando eu tive aqui. Tipo assim, foi um período bom, porque eu era imaturo. E algo que é fundamental hoje em dia é ter paciência. E isso eu falo não é porque você está aqui na minha frente não, mas o senhor e a irmã Cláudia tiveram muita paciência, não só comigo, mas com os outros jovens na época. Porque se a gente não tiver paciência, não flui. E as coisas na obra de Deus praticamente quase tudo é a longo prazo. Nada algumas exceções que é coisa, mas geralmente a longo prazo. Então tem que ter a paciência, não só com o jovem, com quem está chegando, porque a gente não pode focar só no exterior da pessoa, porque muitas pessoas, quando ela vem do mundo para a igreja, ela vem para ser acolhida. E se ela chega aqui e não é acolhida, ela vai falar, então se for para mim continuar da maneira que eu estava para sofrer, eu vou sofrer lá fora, porque lá pelo menos eles vão. Hoje eu viso muito que a igreja tem que ter a paciência, trabalhar mais nos membros para poder cuidar das pessoas. Hoje a gente falta pessoas
voluntários para cuidar. Eu falo que quando eu me converti eu tive 3, tive meu avô, tive o irmão Miguel e tive o irmão Adelino. Então tive 3 pessoas, porque eles eram amigos do meu avô, e quando meu avô estava fazendo uma coisa eu conversava um pouco com cada um. Meu avô partiu, eles estão aí até hoje, eu mantenho o contato com ele. É esse suporte, a paciência, a igreja também com os jovens, incentivar, desenvolver, abordar temas que no nosso tempo ainda tabus, que precisa desenvolver. Porque tem que trabalhar. Como as coisas estão avançando, se a gente não preparar os jovens aqui, as universidades, as escolas... As influências, né? Eles preparam. Eles estão aí. E nas faculdades, desculpa te cortar, as faculdades querem fazer uma lavagem cerebral mesmo. Eu tive a oportunidade e você debatia, era homossexualismo, eram drogas, muita bebida, né? Prostituição, festas mundanas. Os comentários que a gente ouvia, graças a Deus a gente não frequentava esses ambientes, a gente só ia lá realmente para estudar. Eles usavam até locais da própria universidade para coisas terríveis, prostituição e várias coisas piores, o uso de muita droga. E assim, isso era motivo de orgulho para eles. A gente que não usava, a gente que não frequentava, a gente sempre era deixado à margem. Não, aquilo ali é crente, aquilo ali é evangélico, aquilo ali não tá com nós não. E era sempre assim. E essa questão de, às vezes, abordar mais esse assunto, como sexualidade, drogas, né, festas, convites, né, porque às vezes a pessoa, né, como você falou, o jovem, a pessoa que vem para Cristo, que chega aqui pouco, ele está muito despedaçado, muito destruído, às vezes emocionalmente, sentimentalmente. Então, assim, são pessoas que estão vindo quebrados do mundo, que estão precisando de realmente alguém que acolha. E hoje, essa questão de expansão, queira ou não queira, hoje tem uma estrutura por trás que não existia na nossa época. Acho que ele já ajuda bastante, com certeza, né? Ajuda, e é também comprovado por pesquisa. É igual na questão, não só cuidar de quem está fora, mas cuidar de quem está dentro. Boa parte como foi nas pesquisas aí, 70% dos jovens cristãos que cresceram dentro do convívio, quando vai para a faculdade, desvia. Porque é uma pressão. Por isso da importância do discipulado, que precisa ser forte para a pessoa ter convicção da fé dela, para ela permanecer. Está ali, está todo mundo fazendo. Fala, não, mas eu estou aqui, vou cumprir o que eu tenho que cumprir, mas eu não vou me deixar me influenciar, não. Ô, Jonas, eu vou pegar um gancho do que você falou aí. A gente está falando dentro do jovem. A igreja, ela tem que ter essa preocupação de preparar mesmo o jovem para ficar nesse caminho da universidade. Pegando o gancho dentro dessa matéria que você falou de 70% do jovem cristão que vai para a universidade se desvia, eu vi uma matéria que eles fizeram uma comparação entre o cristão e o Islã. O jovem do Islã, quando eles saem do seu país de origem, vai também estudar em outras faculdades, fizeram uma pesquisa que em 3 meses, um cristão, em 3 meses na faculdade, ele consegue mudar a mente do cristão, abandonar a fé. E o Islã não. O Islã, ele consegue ir para a faculdade, formar, ficar 5, 6 anos e voltar com a sua religião. Eles têm uma bagagem, ainda que é oposta à nossa fé, eles têm uma preparação tão grande no jovem, que é trabalhado desde criança, que eles vão para a faculdade e dificilmente eles largam a fé. E fizeram uma comparação com o jovem cristão. Em 3 meses, o jovem cristão já abandona a fé. Então, essa preocupação da igreja de trabalhar, você falou que o jovem ali, com essa estrutura, tem que ser para ontem, tem que ser rápido. Porque é uma guerra muito espiritual mesmo. A gente deve deixar claro, irmãos, que aqui ninguém está falando mal, que os irmãos não devem estudar, fazer faculdade. Pelo contrário, eu fiz 2, graças a Deus estou aí na igreja até hoje na presença do Senhor. Então, assim, é difícil? Irmãos, eu não vou falar que não é não, porque o prato do diabo está a todo momento sendo oferecido para você. Mas a partir do momento, igual o irmão falou, você tem a convicção, você sabe, eu tinha um alicerce, minha mãe sempre foi evangélica, você tem uma convicção daquilo que você quer, do que você quer ser, aquilo ali você sabe que ali você está ali só para adquirir um conhecimento, para exercer uma profissão. Mas que os pratos estão ali ao redor sendo oferecidos a todo momento, isso é verdade. Mas longe de nós, né? A gente aqui, ninguém está contra estudar. Contra estudar, não. Muito pelo contrário, deixa isso bem enfatizado,
Porque, assim, infelizmente é um dado que nós ficamos tristes. 70% do jovem entra na faculdade, deixa de ser cristão, abandona sua fé, mas não é por causa da universidade, é porque a fé dele não está em Cristo. Né? Porque se a fé estiver alicerçada em Cristo, você vai passar porque tiver que passar. Aguenta a humilhação de professor, às vezes, aguenta a humilhação de colegas, pessoas que trabalham nas universidades, que têm ideologias de homossexualismo e outras coisas terríveis, mas a sua fé está firmada no Senhor. Você sabe que você ali é um estrangeiro ali dentro, né? Mas só para deixar isso bem claro, né? Porque senão a gente está aqui, como fala assim, abordando informações, abordando dados. Nada contra estudo, pelo amor de Deus. Estude. Pelo contrário, a gente está incentivando o jovem a ir para a faculdade, mas com uma permanecer na mais fé. espiritual. Exatamente. Então, ser influenciado pelo ambiente. Se preparar por isso. Pelo contrário de ser influenciado, o ponto deles influenciar. Exatamente. Você tem que ser luz aonde há trevas. Seja luz, irmão. Seja sempre a luz onde há trevas. Porque você sendo a luz, Deus estará contigo. Deus vai te honrar onde você estiver. Entendeu? Eu ouvi muitas coisas, às vezes, piadas de professor. Porque eu vou abrir uma igreja porque é lucrativo. Eu ouvia muito isso. Aí o professor falava, os outros falavam, professor, tem gente aí que é evangélico e tal. Aí a pessoa ficava calada. Eu não ia lá brigar, discutir, pelo contrário. Eu orava, Senhor, perdoa ele porque ele não sabe o que ele fala. É o que eu falava em espírito de oração comigo, Senhor, perdoa ele porque ele não sabe o que ele fala. Se ele conhecesse o Senhor, ele não falaria isso. Verdade. Entendeu? Ele estaria dando glória a Deus, aleluia, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Mas nós temos que orar por eles, né? Fatos que Vamos lá, vamos continuar porque nós temos bastante perguntas. Inclusive essa assim, envolve muito que a gente vê muito, acompanha o Jonathan ali, né? Que ele tem sempre tá lendo um livro, né? Ele sempre posta lá, quase acabando de ler. Começou o grego agora, irmão, você tá estudando grego. Eu comecei junto lá, tô animando junto com ele lá do curso de grego lá pro Novo Testamento. E é benção. E nós sabemos que o irmão tem um conhecimento muito bom nessas leituras. A pergunta que eu quero fazer, qual foi o momento da sua vida que você sentiu essa necessidade de buscar a fundo conhecer mais da palavra de Deus? Vou ser sincero para vocês, eu tenho 10 anos de crente. Mas nascido de novo, eu vou pegar de 4 anos para cá. E algo que me despertou muito foi na pandemia. A pandemia veio, a gente ficou dentro de casa. E aí a gente tanto orava a Deus, Senhor, prepara um tempo para me buscar mais. Prepara um tempo para mim te buscar, Senhor, porque nós estávamos trabalhando. E na pandemia, depois de 10 anos, que eu falei assim, eu vou ouvir o anúncio lá, da academia lá. Aí eu peguei e falei assim, vou ver. Na época era 10 cursos grátis. Aí fiz um sobre Paulo, gostei. Aí fiz o outro sobre missão. Aí eu fui fazendo, eu falei, vou assinar. E aí assinei. E eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer, até na época eu comentei com o pastor, falei, poxa pastor, se eu tivesse aprendido o que eu estou aprendendo agora, eu tinha evitado muito desastre. Pois eu feri muita gente. Eu não tenho vergonha de falar não, porque eu vivi igual um fariseu, estava dentro da igreja, mas achava que conhecia. E aí está o nosso maior erro, a gente achar que sabe tudo e todo mundo está errado. Só que a palavra fala que o Senhor apoia o sábio na sua sabedoria. Aí na pandemia eu despertei. E aí eu falei, vou voltar a ler, vou voltar a dedicar, vou aprofundar. E aí eu comecei. Aí o Senhor preparou o meio, preparou recursos, eu comecei a pegar uns livros que estavam lá empoeirados para voltar. Aí eu comecei a PDF, porque quando a gente não tem recurso de comprar um físico, pega um PDF. Dá pra ler no celular mesmo. Eu costumo dizer, tem que começar, eu quero chegar ali. Então o primeiro passo é começar, né? Eu começo pelo PDF. Aí eu comecei a dedicar e, tipo assim, tenho fluído. Já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu falei, não, eu preciso ter conhecimento. E aí eu comecei, tinha uma lá que me chamou muita atenção, que era o Sala Teológica. Ele explicava os versículos, e aí a gente interpretava um versículo de um jeito, né, que eu falei assim, nossa. Tem nada a ver, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso de mais. E aí
eu também sempre procurei espelhar com quem gostava. Eu falei, então preciso, se eu quero mudar, eu tenho que começar a procurar pessoas que tenham hábito de dedicar. E aí, da pandemia, eu vou pegar e falar, da pandemia para cá, minha sede aumentou muito, aí Deus abençoou. Eu estou fazendo o bacharel livre e um dia igual eu estou aqui, por isso que eu não sou contra estudar. Eu sempre falava quando eu falei, Senhor, eu nunca, faculdade não enche meus olhos. Eu falei, Senhor, não enche meus olhos. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, eu vou fazer teologia. Aí acabou que esse ano o Senhor moveu as coisas, fiquei desempregado uns 8 meses. Aí o Senhor moveu, comecei a trabalhar, aí apareceu a oportunidade de ganhar a bolsa. Aí eu fui, olhei assim, só coisa de quando você vai olhar sem compromisso. Ah, quanto que tá aí o curso de teologia? Ah, se você assinar, você vai ganhar uma bolsa e tal. Aí eu fui e comecei a fazer esse ano a faculdade de teologia para poder graduar, para poder aprender, porque a gente que é servo do Senhor, a gente precisa se preparar. Crescer na graça e no conhecimento, né? É E assim, até pegando um gancho na pergunta do nosso irmão Ezequias, assim, qual o impacto que você vê hoje? Você já falou que magoou algumas pessoas, às vezes até por falta de conhecimento, né? Mas qual o impacto hoje na sua vida, do Jonathan Gregório, que o estudo tem para você, o estudo bíblico, porque você é uma pessoa que foca o estudo, né? Você falou sala teológica, né? Outros estudo bíblico, bacharel. Então, assim, hoje você está bebendo dessa água, né? Para não voltar a ter sede, né? Então, qual o impacto desse estudo para você hoje? O que você falaria assim com o jovem? Olha, eu era assim, depois que eu passei a estudar, buscar conhecimento, adquirir conhecimento, eu me tornei isso, mudou isso na minha vida. O que mudou na sua vida que hoje você é diferente por causa dos seus estudos? O vocabulário, meu vocabulário, porque quando a gente começa a ler, ele vai enriquecer, que você vai saber mais palavras, apesar do nosso idioma ser muito rico e difícil. Nosso idioma é difícil, no vocabulário, a maneira de lidar com as pessoas. Hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu tenho facilidade hoje de lidar com um homossexual, com uma lésbica, e antes eu olhava e pensava, quando a gente está com a mente fechada, lá, ele não quer ir, ele vai para o inferno. Não. Hoje eu consigo ver algo também, a questão da inclusão, que é algo que mexe muito, igual eu estou também fazendo o técnico de recursos humanos. Essa semana que passou eu fiz um trabalho sobre a importância dos PCDs no mercado de trabalho. E quando eu terminei Só explicando, PCDs, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências. Aí quando eu acabei ali, o pessoal que estava lá na apresentação, os alunos, eles não entenderam porque eu comecei a chorar. E eu estava falando ali só não de discriminar, da inclusão, mas eu comecei a olhar para o outro lado. As pessoas que são de outras religiões, que têm outras orientações sexual lá, apesar que a gente tem a nossa regra de fé, eu comecei a olhar mais como alma, não só como... Não só a embalagem, mas o interior. Né? Eu falei, imagina eu ali. E quando você começa a estudar muito acerca das coisas de Deus e buscar um pouco também assim, do conhecimento da terra, vai mudar. Porque tanto que a gente vê que Paulo ele tinha sabedoria para lidar com os fracos, tinha sabedoria para lidar com os fortes, e o estudo ele proporciona isso quando a gente está na direção do Senhor. Porque não adianta posso ser o maior intelecto, igual teve muitos filósofos que morreram sem Cristo e no final eles tiveram que reconhecer que eles não eram o caminho, porque eles criam da forma deles ali, mas o estudo de assim, ele traz um preparo, você tem mais confiança, porque por mais que você está no meio de pessoas que são formadas em outras áreas, e muitas das vezes você não tem a questão do diploma, mas você tem o conhecimento que você se esforçou para buscar e a sabedoria que Deus dá, isso em determinado momento vai fazer com que essas pessoas ela venham até você para comunicar
necessidades pessoais que ela não contaria para pessoas que estão próximas dela. E a gente, nessa hora do aconselhamento, a gente tem que ter sabedoria. Porque tem momento que a pessoa ela vai chegar, nós não precisa falar nada. Só ouvir. E eu aprendi também que tem coisa que a gente só dá opinião se a pessoa pedir. E a gente não pode, muitas das vezes. Isso eu aprendi muito. Eu acho, se fosse eu faria isso. Mas eu não estou dentro do interior para a pessoa, para saber o que ela está passando. Porque olha por fora, aí a pessoa parece que está bem, mas muitas das vezes não está. Então o estudo ele vai te trazer benefícios. Tanto que se você pegar na Bíblia mesmo, quando Paulo se deparava com o grande, com o pequeno, e ele sempre tinha uma palavra. E nós, como somos dispenseiros dos mistérios de Deus, a gente sempre tem que ter uma palavra. E para ter a palavra, tem que estudar. Eu acho interessante você falando aí, João, porque eu acho que muitas pessoas, o tempo de estar na presença de Deus é importante, é quem está recebendo essas pedradas. Como que eu posso falar que eu tenho Cristo se eu ainda não me converti? Então é o seguinte, você quando está chegando que é novo convertido, você, igual você fala, às vezes você machuca o outro lá, sem saber, é o outro que tem que ter entendimento, que tem que ter Cristo, o amor de Cristo realmente nesse momento. Porque não adianta eu falar que eu estou aqui e chega essa pessoa que precisa do apoio e eu revidar. Não, é aí que você vai falar, não, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. É aí que você mostra que realmente o seu coração, ele está limpo. Tem uma mudança, né? Que teve uma mudança, porque é o seguinte, quem está aqui hoje você inverteu, você talvez pode estar falando que o seu comportamento machucou alguém, mas hoje você está numa condição que você talvez vai receber pessoas que teve o comportamento que você teve outrora. E qual vai ser o seu comportamento com essa pessoa? Você veio daquela situação, hoje Deus te mostrou outra, agora você que está aqui agora, você não é o que está dando, você é o que está recebendo. Você pode ser o machucado ou ser o auxílio daquele que foi machucado por outra pessoa. Por isso que o poder do Evangelho é esse. Porque o Senhor não rejeita o coração quebrantado, mas só herdará a terra aquele que é limpo de coração. Uma coisa é o coração estar quebrantado, mas uma coisa é você estar limpo. Então, quer dizer, limpo de coração é diferente do coração quebrantado. Então hoje eu tenho certeza que, igual você falou, o coração ele tem que estar passando por mudança e ser limpo para a gente receber essas pessoas e ter essa visão, igual você falou, não de excluir, mas de ter uma visão de dar uma palavra e saber que o Espírito Santo ele se encarrega de fazer a obra, não é verdade? E eu tenho uma pergunta aqui para você, o que no seu entendimento o homem ou a mulher precisa renunciar para viver plenamente o chamado de Deus na vida? Essa é uma resposta muito difícil, mas realizações, sonhos, porque vai chegar um momento da caminhada que você vai ter que escolher ou o meu sonho ou a chamada de Deus. Eu acho que todos nós aqui temos sonhos, temos planos, temos projeto, e eu acho que é isso, sonhos, as realizações para poder renunciar. Eu fico feliz porque eu já vi pessoas que passou em terceiro, quarto lugar para a faculdade de medicina, outro lá, e abriram mão para viver. Só que da mesma maneira que uns têm essa fé, outros já não têm essa fé. Ou talvez não tenha esse chamado, talvez também, que às vezes você está lá, não, também o irmão lá abandonou, também vou, mas Deus tem um chamado específico para aquele, talvez para você não. Talvez Deus vai te usar dentro da área que você aprendeu, porque nós precisamos de médico, né? Nós precisamos de um engenheiro, nós precisamos. Se você está ali, porque Deus talvez vai ter um caminho para você, né, mano? É bom me explicar, porque às vezes a pessoa fala assim, o irmão ali estava junto comigo lá e abandonou tudo para fazer a obra de Deus. Mas de repente Deus quer que você continue, porque aqui Deus tem um projeto com você também, né, gente? É bom a gente explicar isso, porque tem pessoas que interpretam, então eu vou abandonar isso tudo e vou fazer a obra de Deus. Interessante, dessa forma. Interessante. Isso aconteceu recente comigo. Quando eu recebi o convite para ser também professor do CFO, né? Junto com o Jonathan, o pastor Ivan, a primeira coisa que ele falou comigo, você vai dar aula sobre finanças para cristão.
Você economiza, contador. Se você não der aula de finanças para ele, quem é que vai dar? Deus te capacitou para isso, meu filho. Tá vendo? Aí eu até rio pra ele, você escolhe outra disciplina aí que pode dividir, mas Você essa é abandona sua. essa parte, não, porque eu hoje, tá vendo? Então, assim, a gente pode, na época da mocidade, nós tínhamos uma instrução para o jovem, a gente sempre orientava, tentava indicar mercado de trabalho, assim como nós fazemos com os jovens lá em Benfica também, e é assim, é tentar trazer para a obra do Senhor aquele conhecimento que nós adquirimos lá fora. Porque se a gente passou tanta prova para ter esse conhecimento, por que não compartilhar com aqueles que estão dentro da presença do Senhor, que às vezes não tiveram a mesma oportunidade que a gente? Porque oportunidade hoje tem para quase todo mundo, vamos dizer assim. É muito mais fácil hoje fazer uma faculdade, que até na minha época eu comecei outros programas de incentivo, bolsas de estudo. Na minha época nem tinha tantas coisas. Era assim, estudar para estudar na federal ou você pagar particular. Particular eu não tinha condição de pagar, tinha que estudar na federal. Então era complicado. Hoje não, existe ProUni, Pro não sei o que, tanto Pro, que é programa programas de incentivos, né, que mudam o nome de acordo com o governo. E assim, buscar conhecimento, igual você mesmo falou, que trouxe novas coisas para a sua vida, é importantíssimo. Hoje eu posso aplicar um pouco do conhecimento que eu tive lá. Lógico, a gente não tem tempo para abranger tudo, mas expor, irmãos, esse aqui é assim, 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 é assim que funciona. Lá fora as coisas são assim. Você sendo cristão ou não, você vai enfrentar isso lá fora dessa forma. Mas se a gente pode dar uma orientação, usar aquilo que nós aprendemos para o bem da obra, para o bem do povo, por que não? É verdade, por isso que a Bíblia fala, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, exatamente, entendeu? Tudo que você tem aprendido no seu curso teológico lá fora, você tem usado nos altares, né? E isso influencia não só você, a sua família, mas os jovens que estão ao seu redor, os irmãos que estão frequentando o culto, pessoas que estão visitando a igreja pela primeira vez, que não tem nem credo religioso nenhum, que não são adeptos de nenhuma religião, mas estão ouvindo você lá falando palavras igual você falou, um vocabulário diferente, uma postura diferente, você sabendo né, várias situações ali que antes às vezes a gente não sabia. Você tem confiança, né? Confiança, exatamente. Tá exatamente. É igual um médico, né? Quando ele vai passar, receitar um remédio, ele sabe o que ele está passando para a pessoa, exatamente, né? Então, assim, isso aí é muito interessante, essa abordagem, porque isso vai fazer diferença na vida de alguém. Alguém vai falar assim, nossa, realmente, puxa, eu aprendi algo com aquele irmão hoje, da forma que ele falou, e eu entendi. Já ouvi tantas pessoas pregar esse versículo e eu não sabia que era isso. Isso é importante, né, irmão? Verdade. Entendeu? Conhecimento, entendeu? Eu acho que assim, além do CFO, cada igreja setorial tinha que ter continuar com um preparo, né? Tem, não vou dar só um spoiler, tem coisa no forno aí pra mim. Olha aí. Você vê que então, nós estamos já envolvendo no projeto já. Mas se você for ver, tá tão na Bíblia que Jesus mesmo disse, meu povo erra por falta de conhecimento. Quer dizer, as pessoas, tá tudo na Bíblia. O meu povo, o próprio mestre disse, meu povo erra por falta de conhecimento. E vamos dizer bem claro, a nossa igreja dos Amor, durante alguns anos atrás, era igrejas que levava mais a igreja na oração, revelação, né? Então a igreja não se preparou para essa área de estudo, né? Que hoje, graças a Deus, nós tá chegando nesse trabalho aí que está envolvendo muita gente. Tardio, mas não como eu falo assim, essencial para os dias de hoje. Porque está abraçando. Está sendo válido, né? Válido. Isso, porque ele ter avançado, porque mas imagina você lidar com uma pessoa que a pessoa ateu, você lidar com ela, você pregar para ela. Você provar para ela que Jesus existe. Aí você pega uma pessoa que não tem essa instrução bíblica e quer explicar para aquela pessoa, só que ela vai tomar paulada, né? Porque a pessoa vai. Porque assim, o diabo ele vai usar pessoas para te afrontar. Mas se você pregou aqui, eu conheci irmãos que eu conversei que pregaram em outros países, vou dar um exemplo de Portugal, e lá, uma irmã que teve lá, conhecida nossa aqui de Juiz de Fora, ela falou, irmão, lá você prega. As pessoas às vezes não vão bater palma, não vão dar um glória a Deus, não vão dar um aleluia, vão parecer que a igreja parece estar morta. Mas se você, dependendo do que ela te pergunta, você falar lá, no final do culto eles vão te procurar, assim, me mostra dentro da Bíblia onde você falou isso. Então, assim, se você não tem o conhecimento
de Bíblia, se você está falando, soltando, você comentou da sala teológica, eu tenho aprendido muito daquilo. É impressionante que a gente lê uma coisa e fala assim, a gente aprendeu com aquilo. E na verdade aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Aí imagina você diante de uma pessoa evangelizando um outro país, uma nação estrangeira, você fala algo e você não tem embasamento bíblico daquilo. Um exemplo básico mesmo que a gente vê questão dos evangelismos é quando pega Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato aquele que abre. Aí a gente vê que aquilo dali não é para ir, porque aquilo dali é para crente. E o Senhor estava falando, abre, e o povo estava lá desapercebido e Jesus estava fora. E o culto acontecendo normal, a pessoa vivendo, e a gente precisa ter esse preparo para poder servir melhor. Porque uma pessoa que não serve a Deus, ela se prepara muito. Eu vejo isso. Eu tenho algumas coisas que é bom a gente analisar, a gente agrega para a nossa vida. Uma pessoa assim, eles são muito dedicados. E a gente, eles não brincam, né? Eles não perdem tempo. E a gente também também a gente tem que deixar claro que não é pra pessoa deixar de orar por revelação, nem orar. A gente é a favor dos dons, tá, irmão? A gente tá implementando os dons não cessaram. Algo que a igreja está trazendo de mudança para melhoria, agregar. A palavra é ninguém tem que agregar. deixar de orar, de fazer oração na madrugada, não. Porque tudo começa com o oração. Tudo começa com a oração. Eu sou até a favor do seguinte, se for para a pessoa buscar conhecimento, perder a fé, continua sem conhecimento, como continua na oração. Né? Porque muito pode ser elevado. Então, se puder ter os dois, o que seria o essencial, melhor ainda. Né? Mas não abandona um para ficar por trás. Senão você pode ser o pescador lá e aprender a ter dons. Mas se for para te atrapalhar a estudar, continua com o pescador. Que pode ser algo, era bom na oração, no jejum, de repente. Não. Se você conseguir conciliar os dois, meu Deus do céu, melhor ainda. É isso que a gente quer. Mas o equilíbrio. O pescador, ele vai evoluir, né? E Pedro aprendeu muito depois que ele cortou a orelha daquele soldado. Aprendeu muito. Não foi só o milagre que Jesus operou ele de consertar a orelha daquele homem, colocar no lugar e sarar a ferida, não. Deus mostrou muita coisa para ele, Jesus mostrou muita coisa para ele ali, porque a partir daquele momento ali, Pedro e foi um grande ganhador de almas, não à toa, porque né, ele teve o arrependimento. Mas vamos lá, vamos continuar nossas perguntas, tem bastante perguntas ainda. Como tem sido a sua experiência no projeto Eclésia, que tem sido implantado pela nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, sobre discipulado? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá. O Eclésia tem sido algo tremendo. Uma coisa que não era muito abordada e que no Eclésia aborda, que me chamou muita atenção, é a questão da morte do eu. A transformação, a sinceridade, a transparência com Deus. O Eclésia, ele tem me ajudado muito a ficar mais íntimo de Deus, até para orar. Minha oração muda, porque muitas das vezes muitas pessoas não sabem, mas muitas das pessoas estão dentro da igreja, mas elas têm receio de falar para Deus as suas fraquezas e as suas dificuldades. Como se Deus não conhecesse, né, gente? E quando a gente tem essa tranquilidade de chegar, na hora que se tiver errado, Deus ele vai repreender. Mas Deus ele mostra o amor dele, que ele tem o perdão e que a gente não precisa correr dele. Porque se a gente errar, muitas das vezes o adversário vai soprar na nossa mente as pessoas que é para nós se isolar, que é para nós se afastar. E no Eclésia ele tem nos ensinado a aproximar, como trata muito a questão da morte do eu, submissão, amor ao próximo, oração, a viver como um discípulo de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, né? Vou compartilhar algo que eu sei que isso vai edificar a vida de muitas pessoas. A gente vira o ano, todos nós temos aquela mania. Isso é uma mania que crente tem. Nossa, então quase todo mundo tem essa mania. Não vou radicalizar. Ano novo, vida nova, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou ler a Bíblia. Creio que alguém já fez isso para esse ano. Só que esse ano eu fiz diferente. Eu falei, Senhor,
esse ano eu não vou te prometer que eu vou orar mais. Não vou, porque muitas das vezes a gente promete e não cumpre. Eu falei, Senhor, eu lhe peço graça e que o Senhor me ajude a ser um imitador de Cristo. Me ajude a ser um imitador de Cristo, Senhor. Porque eu sei que as demais coisas o Senhor vai acrescentar, minhas necessidades o Senhor vai suprir. Então, meu maior desafio hoje é me parecer com Cristo. E o discipulado, ele foca muito nisso. Para a gente se parecer com Cristo. Agora, a pergunta é o seguinte. Houve algum momento na sua intimidade com Deus que você sentiu e disse consigo mesmo: Deus tem um propósito na minha vida? Quando eu me converti, eu tive... Poucas pessoas sabem disso. Quando eu me converti, eu tive... Deus chama cada um de uma maneira. O meu chamado foi semelhante ao igual de Samuel. Samuel estava dormindo e o Senhor estava chamando. O meu foi em sonho. Me lembro até hoje, a nossa sede antiga. Aí eu estava ali embaixo, ali onde que antigamente a livraria era lá no canto. Aí eu estava sentado naqueles bancos de madeira e eu vi o missionário Davi Miranda. Ele com umas vestes brancas e ele saindo da sala pastoral. E eu sentado lá atrás e ele fazia assim pra mim, ó. Ele fazia assim com a mão. Aí nisso que ele fazia assim com a mão, eu levantava e ia. Aí dali eu vi que Deus tinha uma obra na minha vida. Tanto que passou 2 dias depois, eu ia pregar pela primeira vez no culto jovem. Que era dia de semana, eu cheguei aqui, aí o pastor não estava, eu precisava da carta. Nossa, eu fui em pranto, chorei. Falei, não, eu tenho que pregar, não posso deixar de ir, eu tenho que pregar. Falei, não, o Senhor me chamou para isso e eu tenho que ir chorando. Aí depois eu chorei, eu fiquei muito angustiado, e depois eu liguei para os meninos, aí os meninos veio, o pastor fez a casa e levou para mim, ali no mercado, na época quando eu trabalhava no mercado, acabou sair. Então, no sonho, e as coisas que Deus me prometeu, os lugares que o Senhor enviou, o que eu tenho passado, e eu creio que, por mais que eu muitas das vezes já tentei parar, já tentei abandonar, falar assim, isso não é para mim não, mas quanto mais a gente tenta fugir, mais o Senhor vem ao nosso encontro. E aí, muitas das vezes as nossas emoções estão muito para baixo, aí a gente acha que não está com nada, aí a gente está ferido, precisando de um abraço, precisando que alguém nos dê atenção. É claro que a gente tem Deus, mas tem um momento que, como ser humano, a gente quer ter uma pessoa. Aí, quando é uma situação que tá, tipo assim, descolorido, o Senhor coloca uma pessoa para colorir, para facilitar. Aí a gente vê que para cada coisa que a gente passa tem um propósito para ser cumprido. Você está falando aqui precisa, né? Rapaz, o próprio Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. A Bíblia diz que os anjos o consolavam. Até Jesus precisou de consolo. Aí Jesus tinha os seus amigos, Pedro, Tiago e João. Geralmente, então, o próprio Cristo, ele mostra que a gente precisa desse relacionamento, precisa desse momento. Precisava de um ombro amigo. De um ombro amigo. O Getsemane entrou com eles, né? Ele teve aflição mesmo. Aí eu fico imaginando, se o próprio Cristo, né, precisou, então, né, imagina a gente. A gente necessita. É verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta, Johnny. Um pregador que seja sua referência, você tem um que você pode destacar, entendeu? Quem me conhece mais íntimo sabe, minhas referências, eu vou ser sincero, o que mais impactou minha vida foi um pregador britânico chamado Leonard Ravenhill. Ele impactou assim, foi uma referência, não que hoje já não tem. Graças a Deus, todos os pastores que eu tive me foram referência em uma área da minha vida que eu agreguei, sou grato a todos, mas assim, os que eu gosto mais mesmo, já não estão aqui, é o Leonard Ravenhill, o David Wilkerson, que foi um grande evangelista que evangelizou ali na Times Square, aqueles pessoas ganhou
o Nick Cruz, tem até um livro da Cruz do Punhal. Não é forte, né? E tipo assim, os que abalou assim, que minhas referências mesmo é Leonardo Reveril. Gosto muito dele. Que benção, importante ter essa referência. Uma ministração bíblica por você, feita por você, que marcou sua vida. No velório do meu pai. Meu pai faleceu e foi algo tremendo, porque eu cheguei, como meu pai era camelô, ele trabalhava aqui no centro de Juiz de Fora, ele conhecia muita gente. E eu lembro até hoje que a mensagem que o senhor me deu foi acerca de é melhor entrar numa casa onde há luto do que uma casa onde há alegria. E ali eu vi muitas pessoas se quebrantando, eu vi o Senhor trabalhando naquele ambiente. Muitas pessoas eu não vi, mas passou um pouco tempo eu tive um relato, depois dessa ministração que me marcou muito. O rapaz falou assim, a minha mulher ela é muito dura, mas minha mulher era muito amiga do seu pai. Eu nunca vi a minha mulher chorar e ficar tão quebrantada como ela ficou no velório do seu pai quando você estava pregando. Essa foi sim a que mais me impactou. Teve outras, mas essa... Porque no momento da dor, você tirou forças de Deus, né? Para trazer uma mensagem. Um dia antes eu estava marcado, tinha um congresso lá em Ubá, aí eu peguei e o pessoal, você vai? Eu falei, meu pai já tinha falecido. Eu falei, não vou ficar em casa. Eu falei, não, vou pro congresso. Eu fui pro congresso. Chegou lá no congresso, nós foi louvar, qual hino que a gente ora? Louvor, aquele da Léa Mendonça, chora que a resposta vem. Aí eu comecei a chorar, eu falei, mas irmão, eu sei que eu estou no lugar certo. E no outro dia, preguei, e essa foi a que mais me... Tá no velório... Foi a do... Impactou mesmo. Você vê que o Salomão mesmo disse, é melhor estar no velório do que na festa, né? Você vê que ele enfatizou o velório do que estar em festa. Quer dizer, o velório é um lugar de quebrantamento mesmo, que as pessoas ali falam, hoje eu estou vendo a pessoa ali, amanhã pode ser eu. Então a reflexão começa bem mais forte, né? E os irmãos, e muitas pessoas, pô, mas você é muito forte. Eu falei, não, eu tenho... Da mesma maneira que eu estou à disposição para pregar, a gente prega. Então não pode parar. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá? Pergunta é o seguinte, qual é o maior aprendizado que o serviço ministerial traz para a vida do homem e da mulher? A humildade. Porque quando a gente aprende a servir, a troco de não esperar recompensas do Senhor, dos outros, é melhor. Jesus, ele nos ensinou, ele pegou e falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje, muitas das vezes, a gente não quer ser servo, não, a gente só quer que venham até nós. Hoje, não quer trabalhar, e é tão gratificante que quando você aprende a fazer as coisas sem esperar algo em troca de um elogio, de um reconhecimento, de um like, de uma curtida, o Senhor vai trabalhando. E eu tenho visto isso na minha vida, a questão de ser voluntário, a humildade. Porque uma pessoa que é orgulhosa, que ela é soberba, ela não vai querer aprender a servir, não, ela só vai querer ser servido. Amém. Irmãos, agora vamos chegar na última parte agora, um momento muito especial. Nós vamos falar algumas palavras e você vai responder aquilo que vem no seu coração, na sua mente, assim, de imediato. Pode começar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um louvor que te toca? Um louvor que me toca? O maior troféu. Foi o louvor que, quando eu me converti, ele trocava muito na rede e falava muito a questão que a Bíblia enfatiza, né? Da gente vencer. E a maior vitória é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amigos. Lealdade. A lealdade, ela é uma via de mão dupla. Se eu estou pedindo a sua, é porque você vai ter a minha. A frase de um autor, João. A frase de autor? Leonardo Reveril.
Muitos oram para ser abençoado, mas poucos oram para ser quebrantado. Forte. Um versículo bíblico. Até deixei ele aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é porque eu creio que, assim como eu, ou como o irmão já pensou em parar, mas esse versículo aqui ele é muito fundamental na minha vida. É o Jeremias capítulo 20, versículo 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Para nós encerrarmos assim, IPDA, o que a Igreja Pentecostal Deus e Amor representa para você? Família. Eu ganhei uma família. A IPDA é uma família, assim como toda a sua igreja, todas as igrejas ela tem os seus altos e baixos, suas qualidades e seus defeitos. Uma família ela passa por isso. E quando é honrado, todo mundo se alegra pelas conquistas, mas tem a divergência, mas o resumo, família. Não é perfeito, mas agrega. Então, meu querido, para nós finalizarmos, eu queria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que desejam fazer a obra de Deus, mas ainda tem receio. Porque nós aqui comentamos um pouco da sua conversão, dos seus avós, né, que estavam na presença do Senhor, dos cursos que vocês estão fazendo, do conhecimento que você está agregando lá fora para, né, usar dentro da obra do Senhor para ganhar almas. Então, assim, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse assim, irmãos, aquilo no seu coração para esses irmãos, o que você diria para eles hoje, assim, olha, vem fazer a obra do Senhor, problemas vão acontecer, tudo, mas aquilo que, um pouco da sua experiência, mas para eles, para incentivar essas pessoas que hoje têm receio, têm medo, falam assim, mas se eu largar tudo, virar cristão, ou se eu virar um evangelista, são tantas perguntas e hipóteses, mas você que já vivenciou um pouco disso e vivencia, eu queria que você deixasse uma palavra para esses nossos ouvintes lá agora. Irmãos, o conselho que eu vou dar para vocês é o mesmo que eu uso para minha vida. É o que está em Josué, no capítulo 14. Ali no texto menciona que Caleb, ele recebeu a promessa quando ele tinha 45 anos. 40 anos se passaram. Caleb já está com 85 anos. Ele peregrinou, passou por altos e baixos, viu muita gente perecendo. Só que quando a gente lê o texto ali, 3 vezes vai estar escrito: e Caleb perseverou em seguir o Senhor. Para vocês que estão na obra, a perseverança. Esse foi o conselho que eu recebi do diácono Ailton, que descansa no Senhor. Quando eu me converti, ele falou assim, eu perguntei para ele, qual que é o segredo da caminhada cristã? Ele pegou e falou assim, a perseverança. Então, desânimos vai ter? Vai. Momentos de alegria vai ter? Vai ter momento de injustiça? Vai ter momento de ingratidão? Mas vai ter momento de gratidão, vai ter momento de alegria, vai ter momento de gozo, vai ter momento de realizações, de conquista. E no final, é o que está escrito em Apocalipse, ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto e a gente vai poder estar com ele. Então vale a pena ser fiel, não desista, persevera, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu tenho algo aqui para o Jonathan, né, que foi feito aqui, montado direitinho. Aí eu queria que ele colocasse aqui algo. Depois nós vamos colocar para vocês verem. Algumas pessoas gravaram mensagens, deixaram uma mensagem deixando uma mensagem de carinho pro irmão. Aí você pode clicar aqui e aumenta. Pode clicar depois aí, vocês vão estar vendo esse vídeo também. Graça e paz aos nossos irmãos do Vocal Renascer.
Pastor Ivan Fortecampo falando com todos vocês aqui, hoje não como entrevistado, mas estou aqui para deixar uma palavra especial ao entrevistado da vez, nosso irmão Jonathan Gregório. Jonathan, guarda estas palavras em teu coração. Louva a Deus pela tua vida, sou grato a Deus por seres parte integrante desta membresia de Juiz de Fora, a qual eu tenho o prazer também de pastorear. Se Juiz de Fora tivesse mais Jonathans assim, nós estaríamos muito bem. Um jovem ainda, porém com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muita sede da palavra. Percebemos o quanto Deus tem trabalhado na tua vida através do teu empenho e responsabilidade para com a obra do Senhor. Deus tem te abençoado no seu trabalho, na sua vida ministerial, abrindo portas para estudar mais a palavra do Senhor, que é o que você gosta. Louva a Deus por tudo quanto você faz pela igreja de Juiz de Fora, pelos trabalhos realizados aqui, e espero que cada vez mais o Senhor venha prosperar a tua vida, o teu lar, a tua casa, o teu ministério, a tua família. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço. Considero você muito em meu coração e espero com certeza cada vez mais aprender também contigo. Vamos aprendendo um com os outros e que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos do Vocal Renascer, pastor Jonathan Gregório. Estou aqui para falar bem do Senhor, né? Porque não tem como, né, falar mal do Senhor, que o Senhor tem sido uma influência para nós, né, para o nosso ministério, tem nos ajudado muito, né, nos instruído à luz da palavra de Deus. Isso tem alegrado muito os nossos corações. Eu venho aqui deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra em João 12, no versículo 26, que diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Continue nessa força, sendo servo do Senhor, temente e obediente a este Deus. Que onde você estiver, o nosso Senhor Jesus vai estar também. E o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele há de te honrar. E eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer na tua vida. Vai em frente. A tua vida, o teu ministério tem somado para a minha vida, para a vida da minha família e para a nossa igreja. Então vai em frente rompendo em fé, que grandes coisas o Senhor há de fazer por você e por todos aqueles que o Senhor colocar também no seu caminho para abençoar. Deus abençoe, pastor Jonathan. A paz do Senhor Jesus, irmão Jonathan. Passando aqui para agradecer a Deus pela vida do irmão. É motivo de muita alegria poder falar do irmão, sabendo que Deus, Ele começou uma boa obra na vida do irmão e Ele é fiel para aperfeiçoar, para terminar, para completar, para ir até o final. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão, sustentando o irmão cada dia mais. Tenho muita alegria no meu coração em saber que o Senhor me deu o privilégio de fazer parte do início da caminhada do irmão. Quando o irmão, lá atrás, levantou suas mãos para o Senhor, colocou um propósito no coração, e hoje eu vejo que foi real. Não foi emoção, não foi vontade ali que deu e passou, mas foi um propósito sincero diante do Senhor, e o Senhor tem honrado até o dia de hoje. E eu creio que Ele vai continuar honrando, vai continuar trabalhando, e que o nome do Senhor Ele venha a ser glorificado na sua vida, assim como Ele tem sido. Que tudo que o irmão fizer, seja por obras, seja por palavras, seja como for, que o nome do Senhor Ele venha a ser glorificado em tudo. Que Deus continue abençoando o irmão, fortalecendo, sustentando, dando graça na caminhada. E saiba que Deus é fiel. Aquilo que Ele te prometeu, ao seu tempo, Ele vai se cumprir. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Padre, você, Jonathan, meu filho, meu orgulho, meu amor. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você é um filho temente a Deus.
um filho amoroso, um filho dedicado, um filho que nunca me respondeu. Mesmo nos meus momentos de braveza com você, você sempre abaixou a cabeça. Te amo, meu filho. Que Deus te abençoe. Que a cada dia o Senhor renova sobre você as forças dele. Que o Senhor derrama bênção sobre a tua vida. Você é um filho do coração, né? E eu não sei nem o que dizer de tão grata que eu sou a Deus por ter você na minha vida, meu grandão. A mãe te ama muito, muito, você sabe disso, você é a minha vida. Beijão, meu pequeno, grande homem, meu grandão, te amo. E que o Senhor te abençoe. Mãe, te amo, para sempre te amar. Beijo. A paz do Senhor Jesus a todos, o que fala o pastor André, o que fala do nosso querido irmão Jonathan Gregório. Um grande homem de Deus, um prazer ter trabalhado com ele, lado a lado, vendo ele ministrar no altar, com tanta facilidade ali para transmitir a mensagem, com clareza, com firmeza, convicção, também destemido na oração. Poxa vida, era uma das pessoas que eu tinha prazer de ver no horário na oração do Getsemane, por causa da facilidade que tinha, comunhão que ele apresentava na oração, e também, participando também do CFO, porque a praticidade, a facilidade, a capacidade que ele tem, de instruir, de ensinar, que Deus possa abençoar cada vez mais, irmão Jonathan Gregório. Tenho certeza que os projetos de Deus para a tua vida são grandes e que só vai decolar, só vai avançar cada vez mais. Estamos aqui na torcida pelo Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço, pastor André aqui. Viu? Estou passando dela em Manaus. Então, irmãos, enquanto o irmão se recupera aqui, bom, vimos aí alguns testemunhos que depois vai ser colocado aí no vídeo principal, para os irmãos acompanharem também o testemunho. E gostaria muito, irmão, de agradecer, tá? A gente sai daqui hoje um ambiente melhor. Não só somos seus amigos, conhecemos o irmão há muitos anos, tivemos o prazer de conhecer sua família, seus avós, e que Deus continue essa linda história que ele começou lá atrás, que ficou interrompida por algum tempo, mas um dia Deus falou assim, é hora de voltar, E Deus começou a reescrever novos capítulos dessa história, E em nome de todo o Vocal Renascer, nós gostaríamos de agradecer por tua presença, por você ter compartilhado conosco, com todos os irmãos que estão nos ouvindo, e feito parte dessa série Vida e Ministério do Vocal Renascer, tá bom? Que Deus possa te honrar cada dia mais, que você continue essa pessoa sempre humilde que você é, sempre disposta a ajudar, a dar um abraço àqueles que precisam ser abraçados, a pegar na mão daqueles que precisam de uma mão amiga, e que seus sonhos, seus planos, seus estudos, todos eles te levem muito mais alto da onde que Deus já te colocou. E eu tenho certeza que um dia em breve, às vezes nós vamos fazer um novo capítulo dessa história. Às vezes não vão ser nós que vamos estar aqui, mas outras pessoas falando que o que Deus fez através daquilo, tudo que você plantou também, o que você vai estar colhendo através do que você está plantando hoje, tá? Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Amém. Tá? Deus abençoe. Então, nós vamos encerrando mais esse capítulo, essa história da série Vida e Ministério do Vocal Renascer aqui da IPDA de Juiz de Fora. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aí conosco até agora. Eu agradeço também ao pastor Ezequias. Amém. Deus abençoe pela sua presença, por compartilhar também, dessa história. Pastor Ezequiel, Deus abençoe, tá? Muito obrigado pela sua presença. E quem vos despede também é seu irmão Cristo Mateus Silva, que Deus abençoe. Deus abençoe mais uma vez o pastor Jonathan Gregório. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Pai do Senhor.